Então, na aula de matemática, como a gente já está falando aí sobre sistema de numeração de forma decimal, a gente falou aí desde terça-feira, os números aí na forma decimal, a gente falou sobre os décimos, os centésimos, nós vimos aí algumas atividades, alguns números com milésimos, sistema de numeração em forma decimal. E hoje nós vimos também aí os centavos de real e hoje a gente vai estar falando sobre as medições e um pouquinho ainda sobre o sistema monetário aí, como é que a gente vai estar fazendo. Estou vendo que muita gente está com sono, com frio aí, gente. O calor está grande e vocês estão com frio aí. Tem que estar coberto aqui, ó, com um lençol bem grosso. Então, levanta aí que o sono vai passar, senão você acaba dormindo. E nós vamos aqui, ó, começar nossa aula falando sobre medidas e números decimais, tá? Então, levanta aí, se você ficar deitado, vai dar sono e, infelizmente, você não vai ter como acompanhar a aula, porque você vai acabar dormindo. E dormiu, perdeu a aula, perdeu a explicação, não vai saber como fazer a atividade, tá certo? Então, o que acontece quando o resultado de uma medição não é um número inteiro? Então, quando a gente está medindo, aí a gente está fazendo a medição das coisas, nem sempre dá um número inteiro. Então, se você pegar a sua régua ou uma fita métrica, você for medir, nem sempre vai dar um número inteiro. Então, nós temos aqui 30, mas entre esse número 30, nós temos alguns números que nós chamamos assim, continha quebrada, entre aspas, que não são aí os números inteiros, né? Então, a gente pode estar medindo aí, pode expressar a medida usando uma fração, ou o que é mais comum, a gente está usando aí um número decimal. Na escrita desses números, a gente vai estar usando a vírgula nos números decimais. Então, quando você for fazer aí uma medição, por exemplo, de um terreno, e der um número aí e não der inteiro, você vai ter que estar usando a vírgula, você vai estar usando aí um número decimal para você poder fazer esse cálculo. E a leitura, agora não, depois. E a leitura escrita de números decimais, como é que a gente vai estar fazendo? Então, nós temos aí as unidades, que é um número inteiro, aí nós temos os décimos, os centésimos, os milésimos, temos outras formas aí de a gente estar lendo, mas a gente usa até o milésimo, sempre a gente está usando até os milésimos, né? Então, vamos prestar atenção aqui no que a gente está falando. Então, se eu faço uma medida aí, ela dá 1,9, ela não dá os dois inteiros, então a gente vai estar lendo 1 inteiro e 9 décimos. Quando a gente está fazendo a medição ali, ela só dá 0,23, então a gente não vai estar lendo 0,23, a gente vai estar lendo 23 centésimos, certo? Ou 2 décimos e 3 centésimos. Mas fica mais fácil para você lendo 23 centésimos, certo? Fica mais fácil para você. Quando nós temos aí na medição 0,007, a gente vai estar lendo 7 milésimos. E assim por diante, a gente vai estar lendo os números dizendo que eles são décimos, centésimos ou milésimos. Nas medidas em números decimais, para que possam ser representadas por números decimais, essas unidades de medida mais comuns são divididas por 10, por 100 ou por 1000. Então, isso acontece aí, isso a gente vai estar dividindo em partes iguais. Então, por décimos, por centésimos ou por milésimos. Quando a gente vai dividir, a gente divide por 10, por 100 ou por 1000, para estar representando esses números de forma decimal. Opa! Isso acontece com o metro, o grau Celsius e o quilograma. Então, quando a gente diz que tem 1 quilo, então 1 quilo ele é igual a 1000 gramas. Portanto, cada grama ela vai estar valendo aí 1 milésimo de quilograma.
E o que a gente precisa para medir comprimentos menores que o metro? Então, a gente vai estar usando o decímetro, o centímetro e o milímetro. Então, na régua de vocês, sempre ela está aparecendo aí 1 milímetro, tá? A gente, quando pega essa régua, na hora de fazer a atividade, a gente conta os centímetros e conta aí o milímetro, certo? A régua de vocês está medida aí em centímetros, ela não está em decímetro, em sim em centímetros e em milímetros. Centímetros, que são esse aqui que vai de 0 a 1, de 1 a 2, e os milímetros são esses que estão aqui entre o 0 e o 1, certo? Esses risquinhos que estão aqui no meio. Para a gente estar medindo em comprimentos menores, a gente precisa estar usando os submúltiplos do metro. Então, o metro é igual a 10 decímetros, a 100 centímetros ou a 1000 milímetros. E como é que a gente faz para comparar esses números decimais? Quando é para a gente saber quando ele é maior e quando ele é menor. Mas a gente já estudou, Tiago, maior que, menor que. Mas aqui nos números decimais a gente vai ter que prestar bastante atenção em uma coisinha aqui. Qual desses números aqui ele será o maior? O 9,38 ou 11,56? Lógico que está na cara aí a resposta, né? Porque a gente vai ter que comparar primeiro aqui as partes inteiras. Ah, tia, isso é muito fácil, passe para outra, mas a gente vai ter que prestar atenção depois, quando os números inteiros eles são iguais. Nesse caso aqui, a gente primeiro vai comparar as partes inteiras. Então, aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho 11. Portanto, 9 ele é maior do que 11, ele é maior do que 9, dizendo ao contrário. 11 ele é maior do que 9. Então, 11,56 ele é maior do que 9,38. Sim. E se as partes inteiras forem iguais? Então, vamos fazer aqui, trazer de conta que aqui são, deixa eu colocar aqui, aqui são R$14. Que rua, Rocha? Aqui são R$14,64 e R$14,83. Então, a gente vai estar comparando aqui os decimais. Primeiro, a gente agora vai estar comparando os decimais. Já que os inteiros estão iguais, então, 14, 14, então a gente agora vai estar comparando os números decimais. 6 e 8. Se as partes inteiras elas são iguais, a gente vai estar comparando os algarismos das décimas. Então, 8, ele é maior do que 6, então R$14,83, ele vai ser maior do que R$14,64. Deixa eu dar uma limpada aqui para a gente poder passar para o próximo. Se for necessário, compara-se os algarismos da centésima, da milésima. Então, toda vez quando você for comparar, ver os números aí para ver quem é maior, quem é menor, primeiro você vai olhar o número inteiro para ver quem é maior. Se os números inteiros eles forem iguais, você vai olhar para a décima. Se da décima for igual, você vai olhar para a centésima e assim por diante, certo? Mesmo caso da milésima. Aqui, ó, a gente tem um número inteiro igual, nós temos a décima igual, a centésima também, só que a milésima ela está diferente. Uma está maior do que a outra. Então, você vai ter que comparar esses números aqui, certo? E agora chegou a hora boa. Chegou a hora da atividade. Então, vamos prestar atenção aqui na explicação da atividade para a gente estar fazendo ela, tá? Então, você vai fazer na página 114, 115, 116 e 117. E serão aí 50 minutinhos para você estar fazendo ela, tá certo? Então, vamos pegar aí a atividade.